nós estamos estudando alguns encontros que o Senhor Jesus teve com pessoas, com multidões, né? E hoje nós vamos estudar mais um encontro glorioso que o Senhor teve, que está registrado em Marcos 10:40, que é o cego de Jericó. Amém? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Tá errado. Tá errado? Não é esse aqui não. 10:40 não. 10:46, perdão. 10:46. Ah, Tá. Vamos ler o 45 antes, tá? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. 46. 10:46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez clamava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Até isso só que nós vamos ler. Senhor, diante do Senhor está a tua palavra, os teus mistérios, Senhor. Que o Senhor possa revelar o teu querer para as nossas vidas nessa noite, nesse encontro, Pai. Fala em especial com cada um de nós nessa noite, segundo aquilo que o Senhor já preparou da tua eternidade para este culto, Senhor, no lar, que tem alimentado nossas vidas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, Deus, Pai, sobre as nossas vidas neste culto, Senhor, porque somos necessitados, ó Deus. Fala no nosso coração, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no versículo anterior, nós lemos que o Senhor Jesus, ele fala que ele não veio para ser servido. Apesar de ser ele o Filho de Deus, ele fala, eu não vim para ser servido. Mas ele fala que ele veio para servir. Um Deus que desceu para servir a sua criatura. Você vê como é algo que foge da nossa razão humana, né? Da nossa compreensão. Ele que tinha toda a honra e toda a glória na sua majestade, ele desce agora, não mais para ser glorificado, mas agora para servir o homem. Ele serviu tanto que ele deu até a sua vida, né? Tamanho foi, porque ele abriu mão de tudo, da sua glória e da sua vida, para servir o homem. Tamanho foi o amor do Senhor Jesus, né? E a Bíblia diz que depois desse ensinamento que o Senhor Jesus estava dando, ele vai com os seus discípulos para uma cidade chamada Jericó. Jericó, na palavra do Senhor, era uma cidade maldita, porque tinha uma maldição sobre Jericó. Lá na época de Josué, a cidade foi amaldiçoada. Essa cidade era uma cidade que todo mundo que era desprezado era mandado para essa cidade. Era doente, era para essa cidade. Era uma cidade que ninguém ia, era como se fosse uma cidade amaldiçoada. Mas a palavra diz que Jesus veio para servir o homem. E nessa cidade tinha pessoas necessitadas. Em um lugar que ninguém ia, Jesus foi. Porque ele tinha mais um encontro ali. E a gente viu por outros momentos que Jesus ia em locais que ninguém ia. Porque ali ele tinha um encontro de salvação. Porque ele veio para servir. Ele estava fazendo aquilo que ele prometeu ao Pai, que era ser enviado. E a palavra fala que a multidão seguia Jesus. E quando você vê multidão seguindo Jesus, a gente aprende algumas coisas com a multidão. Tem pessoas que estão indo de curioso, porque Jesus é a sensação do momento, quer ver os milagres, quer ver as coisas. Tem um outro povo que quer ir para poder receber os milagres, que está interessado
né, no que pode receber, né, nas bênçãos físicas, ou até às vezes de repente Jesus pode multiplicar um alimento, né, mas queria algo para si. E tinha algumas pessoas que estavam lá por amor, porque sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Então nessa multidão tinha esses três tipos de pessoas. E a palavra fala que Jesus está passando por Jericó, e ali em Jericó tinha aquelas pessoas necessitadas. E tinha um homem cego, à beira do caminho. Ele não estava nem em Jericó, nem fora. E ali, na condição de miserável e cego, só lhe sobrava mendigar. E ele fazia isso. E esse cego, a Bíblia fala que ele possuía uma única coisa na vida dele. A Bíblia diz que a Bíblia não fala que ele possuía bens, não fala que ele possuía familiares que o ajudavam, não fala que ele possuía nada de bens. Fala que ele possuía uma capa. E aquela região lá, quando é calor, é muito calor. E quando desce a temperatura, é muito frio. E nem todo mundo olha com misericórdia para um mendigo. Às vezes tem pessoas que vão querer tacar pedra, tem pessoas que querem judiar. Então a única proteção e abrigo para ele era aquela capa. Era a única coisa que ele tinha, mãe, a capa. Era o bem que ele tinha. Então, Bartimeu era um homem cego que mendigava com a sua capa. Era essa a condição dele. Mas aí, ele começa a ouvir que Jesus de Nazaré estava passando. Olha, na razão humana, ele como mendigando, ele podia falar assim, bom, com essa multidão eu vou ganhar bastante esmola. Vou aproveitar, né? E o pessoal tá seguindo Jesus, vai, né? Nem que for por intimidação a Jesus, vão me abrir a mão, né? Mas a palavra fala que ele não se importou com o fato dele ser necessitado e mendigar. A Bíblia fala que ele fez um ato que a gente vai aprender muito com ele. Ele, primeira coisa, ele abandonou a sua capa. Agora, ele não queria esmola de ninguém. Ele não estava importando com o que o homem podia dar. Porque agora ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Isso para as nossas vidas traz uma lição. Que às vezes Jesus passa na nossa vida e às vezes falta a gente largar a capa. Falta a gente abrir mão de alguma coisa na nossa vida para seguir Jesus 100%. Todo mundo quer uma benção, todo mundo quer um milagre, mas quanto de nós estamos dispostos a largar tudo? Entregar tudo na mão do Senhor? Bartimeu, ele teve essa ousadia. A única coisa que eu tenho nessa vida é essa capa. Ele não se preocupou de dobrar certinho a capa e guardar num cantinho, por caso se não desse certo, ele pegava ela depois. Ele abandonou a sua capa. Nós, aprendendo do Senhor, quando a gente quer uma bênção pela vontade do Senhor, nós temos que abandonar. Hoje eu estava fazendo almoço, mãe, e eu fui fazer uma canjiquinha. E eu enchi uma caneca, até na ponta, assim, de canjiquinha, assim, sabe? E eu olhei para aquela caneca e pensei, a caneca tá cheia. Né? Porque eu queria encher para fazer tanto. E naquele ato simples, Deus falou com o meu coração, ela não tá cheia. Pega a água. Eu peguei uma jarra de água e virei na caneca. E ela foi sendo chupada a água. E fui virando, virando, virando. Parecia que não acabava mais aquela água. Ele falou assim, assim as vidas. As vidas pensam que estão cheias de mim. Como é que é o negócio da canjica? Eu coloquei a canjica. Ah. Canjica, farelinho, né? De canjiquinha. Numa caneca. Eu enchi. E eu olhei pra caneca e pensei, tá cheia. Porque eu vou fazer um almoço. Eu queria uma caneca cheia. Mas Deus falou no meu coração, a caneca não tá cheia. Você colocou água na caneca? Aí eu coloquei água naquela caneca que tá com aquela canjiquinha. Ah. E eu fui virando, fui virando. E Deus falou no meu coração, assim é o homem. Ele pensa que ele já está cheio de mim. Mas ainda falta muito.
E nessa palavra, quando Bartimeu larga a capa, o Senhor me faz lembrar deste momento. Que nós às vezes pensamos que nós somos cristãos, nós já temos Jesus, e parece que o conhecimento que a gente tem de Jesus, o tanto que a gente tem de intimidade com Jesus, já é o suficiente. Jesus fala que não. Falta muito. Falta muito para o nosso coração se encher, ser cheio. Às vezes a gente pensa, não, eu não mato roubo, eu participo do culto, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro de vez em quando, mas o quanto a gente sente que a gente está cheio do Espírito Santo na nossa vida. O quanto que a gente transborda. Será que nosso coração ainda não há espaço? Como é Deus fez hoje, eu vejo que no meu coração ainda tinha espaço, né? Era a canjiquinha enchendo com água lá, e coube um monte de água ainda, e ela tava cheinha assim pela boca de canjica, mas tinha espaço. Por mais que a gente pense que o nosso coração tá cheio de Deus, a mais pode ser de Deus enche na nossa vida. Continuando, a palavra fala que novamente tinha uma multidão. Lembra que na multidão tem três tipos de pessoas? E tinha os discípulos lá também, né? E a multidão, ela tá para atrapalhar, né? Em várias passagens da Bíblia, você vê a multidão atrapalhar. O cego, quando ele ouve que Jesus de Nazaré, ele fala uma coisa profética. Ele fala, Jesus, filho de Davi. Você entende que esse cego de Jericó, ele não era qualquer pessoa. Ele conhecia uma promessa. Eu vou falar mais, já foi crente. Conhecia. Talvez ele considerasse crente ainda. Talvez ele tinha Deus no coração, mas estava faltando algo ainda para encher ele. Tinha espaço para melhorar, né? Tudo tem espaço para melhorar, né? Sempre tem um lugarzinho. Mais, né? E aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão fala: não, atrapalha. Só que Bartimeu nos dá uma outra lição. Ele começa a fazer algo ao contrário do que a multidão queria. A multidão queria que ele se calasse. Ele gritava mais, né? Então, às vezes a nossa vida ela é pressionada por qualquer circunstância. E às vezes quando não acontece aquilo que a gente quer, e as circunstâncias são contrárias do que aquilo que a gente almeja, porque o que ele almejava era estar com Jesus. A circunstância ideal para ele seria que alguém catasse na mãozinha dele e falasse, não, peraí que eu vou te levar até Jesus. Seria fácil, que seria o que ele queria. Mas foi tudo ao contrário. Ninguém queria que ele chegasse até Jesus. Às vezes as circunstâncias para a gente conseguir a nossa bênção, conseguir o nosso objetivo, às vezes é nadar contra a maré. É ser audacioso. Porque muitas pessoas, na hora que vem a dificuldade, vem a pressão, o que ela quer fazer? Desistir. Eu não vou fazer isso mais. Não vale a pena. Eu vou desistir. Perdi tempo até agora aqui. Gritei. Fiz e não resolveu. Não. Bartimeu, ele quis falar assim, quanto mais você me pressionarem, mais eu funciono na pressão. Aí o que a Bíblia diz? Mais ele gritava. Quanto mais mandava calar ele, mais ele glorificava o Senhor e falava, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Quanto mais a luta oprime, mais você clama, mais você busca, mais você quer Jesus. Se as pessoas falam, não, outros já tentaram e não conseguiram, você vai conseguir? Jesus, tem misericórdia de mim. Aí você se esforça mais, você luta mais, você busca mais, você dobra o seu joelho, você jejua se você não é acostumado a jejuar, você busca e você vai ao contrário do que eu estou te falando. Você não é capaz? Estão falando isso? Aí você vai na pressão, você vai no sangue no olho, porque você quer a tua benção. Ele não estava enxergando ninguém, mas ele sabia, Jesus está passando. Ele sim pode me dar. A multidão não. E é algo maravilhoso. Porque Jesus escutou.
Você vê, tinha uma multidão. Você imagina quando tem multidão, quantas vozes tem falando? Uma multidão, muita gente fala. Até quando a gente, se cada um começar a conversar um com o outro, ninguém se entende. Nós não estamos na multidão. Se tiver a multidão falando, é difícil uma outra pessoa ouvir. Jesus estava lá na frente. Mas Jesus escutou. Às vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Mas assim como a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, Jesus falou, parou, estava lá no meio da multidão. Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Jesus sabe quem que é cada um na multidão. Tava lá, Bartimeu gritando, Jesus parou. Mandou chamar. Tinha uma bênção para ele. Mandou chamar. Jesus não falou assim, chama o cego que eu vou curar ele. Não falou isso. Mandou chamar. E quando ele vai ao encontro do Senhor Jesus, ele já abandonou sua capa. Agora vai um homem de corpo aberto, coração aberto. Não, não importava o que Jesus, se Jesus ia curar dele ou não. Não importava. O importante é que Jesus mandou me chamar. E você vê, né, um mendigo, que geralmente é uma pessoa desprezada. Quando Jesus manda chamar, Jesus mostra para ele que ele tem valor. Você vê, e uma outra lição que a gente vai aprender com Bartimeu. Além da persistência dele, além do abandono da capa dele, agora Jesus chama ele e ele tem um propósito. Ele tem uma definição. Ele sabe o que ele quer. A Bíblia fala que Jesus faz uma pergunta maravilhosa para ele e eu não achei. Além de Bartimeu, Jesus faz essa pergunta apenas para Salomão. Um dia Deus falou para Salomão para ele escolher alguma coisa, que o Senhor ia dar um presente para ele. Salomão pediu sabedoria. E agora Jesus chama Bartimeu e faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele podia naquele momento pedir qualquer coisa. Olha que coisa gloriosa. O Senhor Jesus perguntar para nós nessa noite: o que você quer que eu te faça? Vocês conseguem entender o poder dessa palavra? Jesus chama Bartimeu e pergunta: o que você quer que eu te faça? Bartimeu não começa a fazer uma lista para o Senhor Jesus, não pede riqueza. Ele tinha uma definição. Ele sabia o que ele queria. Isso também mostra que nós, quando chegamos ao Senhor, precisamos ter clareza na nossa oração. Precisamos ter definição do que a gente quer. Você vê, Salomão, quando ele pediu sabedoria, o Senhor acrescentou outras coisas na vida dele. Olha lá. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele tomou a posição. Aqui a Bíblia não fala que ninguém o ajudou. Ele foi ter com Jesus. Ele se esforçou. Ele foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego nem pensou duas vezes. Ele disse: que eu tenha vista. Eu tenho certeza que a primeira coisa que Bartimeu queria, quando Jesus chamou ele, era ver Jesus, filho de Davi, a promessa. Porque todo mundo que sabia que Jesus, filho de Davi, sabia que o Messias vinha da linhagem de Davi. Ele estaria vendo a própria salvação. Né? E a palavra fala aqui, ó. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Olha só, ele pediu para poder ver. E ele queria ver Jesus. Mas aqui a palavra não fala, a tua fé te curou. A fé que ele demonstrou desde o começo, abandonando a capa, seguindo a Jesus, se esforçando, indo contra a multidão. E é um esforço, né, para um cego chegar até Jesus. E essa perseverança, e ele pedindo essa misericórdia, o que ele queria ver era a salvação. Ele queria ver
o filho de Davi, a promessa, o Messias. E a palavra fala que ele ganhou a salvação, que é muito maior do que a cura física. O espaço que tinha na vida para ele receber de bênção, ele teve a cura física e também teve a salvação. Ele ficou completo na presença do Senhor. Porque nós não somos completos se a gente tiver só uma boa saúde. A gente é completo quando a gente tem a vida eterna. A gente tem a salvação com o Senhor. Aí nós somos uma vida completa. Quando a gente está disposto a obedecer ao Senhor, aquilo que Ele fala com nossas vidas, aquilo que Ele quer completar nas nossas vidas, se a gente está disposto a abandonar hábitos que nos dificultam na caminhada, e a palavra diz que, e logo viu. E aí? Ele logo viu e ficou em Jericó? Não, ele fez aquilo que desejava o coração dele. A Bíblia diz que seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui fala de um processo da salvação. Agora ele ficou cheio do Senhor. Agora ele está seguindo o Messias na vida dele. Esse encontro maravilhoso que o Senhor trouxe para a nossa vida essa noite. É um dia a gente teve encontro com o Senhor, amém. Mas a nossa vida tem que estar sempre cheia do Senhor. Não podemos parar com qualquer obstáculo, nem na nossa vida pessoal, nem na secular, mas principalmente na nossa vida espiritual. As dificuldades se levantam, muitas coisas querem se levantar para desanimar a nossa caminhada, a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes faz tempo que você não sente que a tua vida está cheia, transbordando, mas faça como Bartimeu: Jesus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor não rejeita um coração contrito. Quando a gente chega pedindo a misericórdia do Senhor, nós vamos sair com a misericórdia do Senhor. Jesus ouviu ele clamando a misericórdia, ele pediu para chamar. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor Jesus está chamando cada um de nós e pedindo para que a nossa vida seja cheia. E ele pergunta: o que você quer? Imagina o Senhor Jesus perguntar para a sua vida e você saber exatamente o que você quer. E você respondeu ao Senhor Jesus. E a palavra diz que aquilo que, quando o seu desejo ele é alinhado com os desejos do Senhor, a tua vida, ela não quer ficar mendigando as coisas do mundo, ela não quer ficar no caminho, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e a gente quer estar com ele, caminhando, esperando ele dia a dia, firme na promessa. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. É verdade. Então, glória a Deus. Esse foi mais um encontro. Vamos cantar um louvor ao Senhor, Viviane? Salvação é a coisa mais importante na vida